Graça e a paz de Jesus Cristo esteja com todos vocês. Nós estamos numa série de sermões em Neemias. E hoje chegamos ao capítulo 9, Neemias 9. A série nós intitulamos de O Caminho do Avivamento, vendo um povo caminhando para o que o Espírito Santo estava fazendo nele. E hoje chegamos à mensagem intitulada Janela dos Céus, Espelho da Alma. Mais uma vez, nós vamos falar da importância da Palavra de Deus como janela dos céus e espelho da alma. Para isso, vamos fazer a leitura em Neemias 9, de 1 a 15. Os irmãos acompanhem. No dia 24 deste mês, se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e pano de saco, e traziam terra sobre si. Os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. Levantando-se no seu lugar, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. Em outra quarta parte dele, fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani, Kenani, se puseram em pé no estrado dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Razabinéias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor, vosso Deus, de eternidade em eternidade. Então se disse: Bendito seja o nome da tua glória, que ultrapassa todo bendizer e louvor. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos Caldeus e lhe puseste por nome Abraão. Achaste o seu coração fiel perante ti e com ele fizeste aliança para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus. E cumpriste as tuas promessas, porquanto és justo. Viste a aflição de nossos pais no Egito, e lhes ouviste o clamor junto ao Mar Vermelho. Fizeste sinais e milagres contra Faraó e seus servos, e contra todo o povo da sua terra, porque soubeste que os trataram com soberba. E assim, adquiriste renome, como hoje se vê. Dividiste o mar perante eles, de maneira que o atravessaram em seco. Lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas impetuosas. Guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e, de noite, por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde haviam de ir. Desceste sobre o monte Sinai, do céu falaste com eles, e lhes deste juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. O teu santo sábado lhes fizeste conhecer, preceitos, estatutos e lei, por intermédio de Moisés, teu servo, lhes mandaste. Pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede,
e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra que, com mão levantada, lhes juraste dar. Vamos orar mais uma vez. Amado Deus, estamos perante a Tua palavra. Nós tememos a Ti. Nós tememos a Tua palavra. Tememos a Cristo. Tememos ao Teu Santo Espírito. Ó Deus, que haja em nós a alegria de ouvir a Tua palavra. Que haja em nós a contrição ao ouvirmos a Tua palavra. Que haja em nós a adoração a Ti, ao ouvirmos de Ti a palavra. Ó Deus, não é nossa palavra, é Tua palavra. Nos prostramos perante ela. Ensina-nos, ó Pai. Pelo Teu Santo Espírito, ensina-nos. Guia-nos. Dependemos de Ti somente. E em Ti confiamos, ó Deus. Ilumina os nossos olhos, para que vejamos Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Vamos falar do contexto da passagem como introdução. Estamos falando do povo de Israel. Por Deus e pelo mérito de Deus, um povo criado, um povo escolhido, um povo resgatado do Egito, um povo guiado através do deserto, um povo estabelecido na terra. Mas, pelo próprio povo, ou por si mesmo, um povo pecador. Por seus pecados e rebeldias, esqueceram-se de Deus e foram massacrados e derrotados por inimigos, amando de Deus. Cabe nos lembrar, por seus pecados, o templo foi destruído, as portas foram incendiadas, os muros foram derrubados. Mas por Deus, em misericórdia e fidelidade do Altíssimo, retornaram para Jerusalém. Reconstruíram o templo, reconstruíram os muros, colocaram novas portas. Por Deus, o Espírito Santo os fez desejar a palavra, abrir as janelas dos céus e enxergar o Pai Celeste nela descrita. Ouviram a lei, se arrependeram de seus pecados e choraram, pois a janela dos céus é o espelho da nossa alma, que aponta verdades sobre Deus e o que Ele faz, mas também sobre quem somos nós e o que nós fazemos. Apesar da tristeza que eles viram do que eles eram e do que eles fizeram, foram chamados à alegria e à festa, à comida e bebida. Houve alegria pelas Escrituras, pelo desejo pela palavra. Tamanho desejo pela palavra que houve continuidade de estudo. No dia seguinte, eles voltaram a desejar mais o ouvir. E estudando as Escrituras, eles viram que deveriam fazer a festa dos tabernáculos, festa de alegria, lendo a Bíblia a semana inteira, mas também com esperança, dormindo em cabanas, mostrando que a sua verdadeira cidadania não é deste mundo. Estamos aqui, mas somos dos céus. Depois de tudo isso que o povo passou, eles ainda assim não se cansaram de ouvir a palavra. Desejaram ainda mais. E nesse desejo, chegamos ao capítulo 9. Nesse desejo de ouvir mais a palavra, entramos nesse texto. Então, o primeiro ponto, como explicação do texto, é um culto verdadeiro. Primeiro ponto, um culto verdadeiro. Quando este culto aconteceu, começa o primeiro versículo, 24 dias do mesmo mês. Então, passaram-se 24 dias, ainda estamos no mesmo mês e ainda prosseguiam a ouvir a palavra de Deus. Se ajuntaram para cultuar ao Deus da palavra. A fome e a sede não passaram. Um avivamento maravilhoso aqui, algo que nós desejamos ver e queremos ver. Sede e fome da palavra. É interessante, uma curiosidade apenas interessante, que este dia 24 deste mês, equivale ao dia 31 de outubro para nós.
aqui de 445 a.C., mas o dia 31 de outubro que nós celebramos hoje, né, o dia da reforma, essa daqui é uma reforma que estava havendo no povo. Quem estava envolvido nessa reforma de coração? Os filhos de Deus. O verso 1 deixa muito claro. A linhagem de Israel, como diz o verso 2. Ou seja, é o povo de Deus, o povo do avivamento. O povo da palavra é o povo de Deus, não outro. Quem não participa, então, são os estranhos. Os estranhos citados nesse versículo 2. Eles se ajuntaram como um só povo, o povo de Deus, buscando a palavra de Deus e tirando todos que não estavam focados nisso do seu meio. Avivamento é se apartar de quem não se une à fé. Não é ecumenismo, abraçando qualquer fé como verdadeira ou qualquer caminho como um caminho que leve a Deus. É santificação do povo de Deus, o avivamento, que estende o convite a outros povos para se santificarem com o povo de Deus, ao se dobrar pela fé e participar deste povo, não como estranhos ou estrangeiros, mas como povo resgatado. Como que eles fizeram então isso? Juntos e humilhados, com jejum, pano de saco, terra sobre si. São expressões aqui máximas de arrependimento solene por parte de um povo, pois essa lei de Deus, como um espelho da alma, cultivou neles esse arrependimento. Eles olharam na palavra o reflexo que revelou dentro deles, a realidade mais íntima deles, o pecado interior e que esbanjava no seu exterior, a maldade da sua alma que cultivava as suas ações, falas. Por isso, eles mostraram estes sinais de contrição e humildade, jejum, que evidencia que o verdadeiro sustento é somente Deus, debilitando o corpo para mostrar isso. Pano de saco, que é a vestimenta mais rústica e simples para destruir qualquer vaidade em sinal de humilhação. E a terra sobre si, para mostrar o próprio valor. Sou pó, nada mais. Somos pó, nada mais. O povo precisava reconhecer o seu lugar. E o texto frisa que foi do seu lugar que o povo se humilhou. O que eles fizeram? Neste culto de humilhação própria, leram a palavra por 3 horas, prosseguindo com confissão e adoração por mais 3 horas. Parte apenas do dia, aqui não como conjunto de 24 horas, mas como parte iluminada, o conjunto de 12. Então, um culto de palavra lida, confissão e adoração, com um equilíbrio entre os elementos. A palavra revelou o pecado, e eles confessaram. A palavra revelou Deus, e eles adoraram. Verdadeiro culto. Inspirados, então, pela palavra e pelo Espírito, os levitas clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. Essa expressão, Senhor, seu Deus, aparece 2 vezes, ou Senhor, vosso Deus, uma terceira ainda. Ou seja, um tema importantíssimo para esse povo que está resgatando o seu culto a Deus, é que este é o Senhor, este é o Deus deles. Não aqueles deuses que os afastaram, não aqueles deuses cananeus, não a idolatria que os destruiu, mas o Deus que reconstrói, o Deus verdadeiro, não ídolos, mas o Deus da lei, o Senhor, seu Deus. Os levitas clamaram: levantai-vos, bendizei de eternidade a eternidade. Rompam em adoração, clamem por adoração eterna, como digno é esse Deus. Como? Adoração eterna, de eternidade em eternidade. Como isso? Como isso? Eu teria que dar louvor durante toda a minha existência e ainda assim faltaria uma eternidade. Se fosse daqui até a eternidade, não, é de eternidade outrora e eternidade futura. Eu estou devendo ainda uma eternidade. E o povo reconheceu essa ideia de um Deus eternamente, de eternidade em eternidade, digno. Por isso, o povo diz, logo em seguida,
bendito o nome da tua glória, que ultrapassa todo bem-dizer e louvor. Todo bem-dizer e louvor de toda criatura nunca chegará aos pés do que ele merece, do que Deus é digno, tudo que nós fazemos em adoração. Nada é em relação ao quão adorável Deus é. Todo o nosso louvor e bem-dizer não são nada perto daquilo que ele merece. Ele ultrapassa, e isso nos move. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Um Deus soberano exala e inspira em nós louvor. Então, a oração prossegue aqui, apresentando esse tom de louvor e adoração, fundamentadas no senhorio de Deus sobre o mundo, em especial sobre o seu povo. Deus é Senhor, não há outro. A palavra de Deus se torna então janela dos céus, aberta, mostrando o verdadeiro Deus para eles, que o adoram como seu Senhor. Eles falam no versículo 6, só tu és Senhor, só tu és Senhor. E eles fundamentam isso. Só tu és Senhor, ainda o versículo 6, é o Deus que cria, é o Deus que cria. No versículo 6 ele fala, fizeste. Então, essa doutrina da criação é importante demais para ser negociada. Se você quer ver a Deus, se você quer enxergar Deus ao ouvir sobre Deus, com os olhos da fé enxergá-lo, através das janelas dos céus, que são a Escritura, você precisa professar, Deus é Deus Criador. Deus criou todas as coisas. Não podemos deixar a ciência, a internet, achismos, ou o seu pecado, tentar esvaziar uma doutrina tão importante sobre o senhorio de Deus. Ele tudo criou. Céus, terra, mares, tudo que neles há, Deus criou. Ainda, versículo 6, Deus sustenta, ou como diz, preservas. Não apenas criou, mas preserva com o seu poder, com vida, e os céus o adoram por isso. Comentamos recentemente aí a beleza de uma música da cantata de Natal entre o pessoal do louvor, Natal de 2023, que dizia assim, neste momento no céu, num trono estás, o universo move com o seu imenso amor. Deus orquestra a vida com o seu amor, sustentando tudo. Deus está fazendo neste momento, o mundo inteiro, ao redor de todo o globo, de cada suspiro, de cada um se reunindo em exaltá-lo, ou que se reuniu, ou que se reunirá, dependendo do fuso horário. Deus está conduzindo tudo, até o mais rebelde, até o animal do campo, até a pequena formiga do outro lado do planeta. Deus rege todas as coisas e sustenta dando vida. O versículo 7 ainda é fundamentado nessa ideia, tu és Senhor. E prossegue mostrando quais são os fundamentos desse senhorio. É um Deus que elege, ainda no verso 7. Ele escolhe soberanamente Abrão e transforma seu nome, transforma a sua vida. É um Deus que se alia. Versículo 8, ele faz a aliança, achando fidelidade aqui no coração de Abraão e fazendo a sua aliança para com ele, prometendo uma terra à sua descendência. Um Deus que cumpre, versículo 8 ainda, pois ele é justo, levando a cabo as suas promessas. Deus que vê a aflição, no versículo 9, ouvindo o clamor do povo do Egito em escravidão. Ou Deus que faz sinais e milagres perante o Egito, no versículo 10, para que o mundo reconheça o seu nome. É por amor de si, pela sua glória que ele o faz, nas pragas do Egito. Um Deus que divide o mar, no versículo 11, para separar quem é povo e quem não é povo, seus perseguidores. Um Deus que guia, no versículo 12, presente para aliar o sol e iluminar a noite. Então, para aliviar, o sol,
calor do sol, ele está presente, mas também para guiar e iluminar durante a noite, ele está presente, como nuvem, como coluna de fogo. Um Deus que desce, no versículo 13, para falar da sua boa vontade através da reta lei, nos versículos 13 e 14. Deus que dá sustento com pão dos céus, o maná, e água da rocha para saciar fome e sede, no versículo 15. E Deus que faz possuírem a terra jurada, no versículo 15. Esse é o Deus do culto. Esse é o Deus do verdadeiro culto. Esse é o Deus da oração que eles estão fazendo aqui. Um povo contrito e humilhado, falando de seu Deus exaltado e magnificado. Essa é a postura que provém do conhecimento verdadeiro da palavra de Deus. O verdadeiro culto vem da palavra de Deus. O segundo ponto, passando aqui para a doutrina, fundamentado na palavra. Segundo ponto, fundamentado na palavra. A palavra de Deus, irmãos, é a verdade. A voz do Deus invisível que se revela ao mundo. Ele se revela, você não o acharia, mas ele se revela. Nós precisamos ter fé nessa revelação, nós precisamos ter fé nessa palavra. Fé, que é aquele concordar genuíno com a verdade revelada, que opera em nós uma confiança total na revelação divina. Você que crê em quem Deus é e o que Deus fez, fé na palavra, mas você também crê no que a Bíblia diz sobre quem você é e o que você faz, o que você pensa, o que você sente, como você é. Olha o que a palavra diz, então, sobre Deus. Isaías 40, verso 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Pula para o 13. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou, como seu conselheiro, o ensinou. Quem criou? Quem o aconselhou? Verso 14. Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Vamos para o versículo 25. A quem, pois, me comparareis, para que eu lhe seja igual? Diz o santo. 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nem uma só vem a faltar. Versículo 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Esse é o grande Deus Criador, sustentador, que a palavra revela. Um Deus que perante Ele somos pó. Um Deus que é exaltado entre toda a criação. Um Deus que criou todas as coisas e a sabedoria dele é inigualável. Um Deus que sustenta todas as coisas e ninguém pode lhe dar conselho de como fazer isso. Esse é o Deus revelado. Mas a palavra ainda revela o caráter de Deus que é exigido de nós ao nos relacionarmos com Ele. Olha para Mateus 5. Mateus 5, 21 e 22 dizem: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Você mata, pecador. Mas se você fica irado sem motivo, pecador.
E se você insulta, olha, mas eu tenho um bom motivo aqui, ele me fechou no trânsito, olha que barbeiro. Eu vou lá e falo, tolo, pecador. E todos os pecadores merecem o inferno. Olha que Mateus ainda 5, 27 e 28 dizem, ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou contra ela. Se você olha, brota uma intenção impura, você já é adúltero, pecador. Perante esse Deus santo, quem somos nós? Pecadores, miseráveis pecadores. E o Salmo 14, versículo 3, sintetiza isso olhando para toda a terra. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer. Não há um. Você crê nisso? Você acredita nisso? Você acha que a Bíblia está exagerando? Você acha que a revelação está exagerando, falando de você? Você não é tão mal assim? A Bíblia revela Deus, mas a Bíblia revela você. E você tem fé nessa revelação. Abrir as janelas dos céus através das Escrituras revela a santidade divina, mas olhar o espelho da alma revela o nosso pecado. Salmos 7, versículos de 11 a 13 dizem, Deus é justo juiz. Deus que sente indignação todos os dias. Certamente Ele me vê. Para estar indignado todos os dias, certamente Ele me vê. Versículo 12. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada, já armou o seu arco, tem-no pronto. Para ele preparou já instrumentos de morte, preparou suas setas inflamadas. A revelação mostra um Deus pronto para lançar toda a sua ira contra o pecador, e nada pode frear sua mão. Ele já preparou a sua flecha, ele já afiou a sua espada, e você é o alvo, pecador. Por causa do teu pecado, você é o alvo da ira de Deus. Por isso, a palavra revela Cristo. Por isso, a palavra aponta para a única esperança nessa tensão entre ver a Deus e ver a nós mesmos, ver o santo e ver pecadores. A salvação é Cristo, a solução é Cristo. E é isso que a Bíblia aponta, é isso que a Escritura aponta. Esse é o fundamento. Isaías 11 prometia, Isaías 11:1 fala, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo, prometendo o filho de Davi. Isaías 12 já está celebrando esse filho. Isaías 12, de 1 a 3 diz, orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, porque o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Isso é lindo demais. Aquele Deus irado contra você, pronto com a sua espada e seu arco, mirando na sua ira sobre você, é nele que você diz, eu me alegro, de ti vem a salvação. Do irado vem a salvação. Deste mesmo Deus vem a salvação. O Filho de Davi é revelado como promessa de salvação e alegria, Cristo. Por isso, vamos agora então para a doutrina aplicada nesse texto, através do terceiro ponto, a verdade daquele culto. Vamos entender se é um culto então tão verdadeiro, quais verdades em sombras eles estão dizendo aqui, a verdade daquele culto. O povo ouviu a palavra de Deus, não desejou se afastar dela, soube do diagnóstico terrível contra si mesmo,
mas desejou permanecer ouvindo. E, revelados os seus pecados, derramou-se em contrição, chorou, derramou-se em contrição, buscou santificação, humilhou-se perante o Deus que poderia salvá-los. Isso foi prometido, lembrem, 2 Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então um culto de 6 horas, talvez afastasse alguns daqui, mas num avivar do Espírito Santo, foi o começo de uma nova vida para o povo de Deus. Pela palavra, o povo ouviu sobre Deus, a palavra de Deus, como janela dos céus, é a revelação que gera adoração. Oraram, buscaram. Pela palavra, o povo ouviu sobre si. A palavra de Deus, como espelho da alma, é a revelação que gera confissão. Se humilharam, se converteram. Por isso, buscou-se aqui esse equilíbrio de culto que nos ensina muito, entre música, oração e sermão. A adoração é fruto da palavra, a confissão é fruto da palavra, tudo em nosso culto parte da palavra. Qual valor você tem dado a ela? Você entende o valor da palavra? O valor da palavra para as canções, o valor da palavra para as orações, o valor da palavra para o sermão, o valor da palavra para a leitura, o valor da palavra para o batismo, o valor da palavra para a ceia, o valor da palavra para tudo o que nós temos como culto a Deus. A palavra revelou. E podemos ver que eles creram profundamente através da oração que é feita aqui. Uma das 3 orações nacionais. Caio providenciou aí que nós lêssemos outra delas em Daniel 9, curiosamente é tudo 9, Esdras 9, Neemias 9, Daniel 9, orações nacionais de confissão do povo. E nessa oração aqui, oração bem teológica, pela palavra, eles creram que Deus é o Senhor, e nós, servos, exaltação, humilhação. Isso nos mostra a verdade de que Cristo é Senhor, e nós confessamos isso, irmãos. Essa é uma verdade fundamental, Cristo é Senhor. Isso está aqui. Jesus é Deus, então Cristo é Senhor. Pela palavra, eles creem que Deus nos criou e somos apenas criaturas. Pela palavra nós sabemos que Cristo nos criou. E nada do que foi feito sem Ele se fez. Deus nos sustenta e nós somos dependentes dEle, mas Cristo nos sustenta. Deus nos elege e somos apenas alvos de Sua graça, mas em Cristo Ele nos elege, como nos mostra Efésios 1. Deus faz conosco a Sua aliança, Ele que infunde em nós a fé nessa aliança. Cristo é o mediador da aliança. Deus cumpre as suas promessas, pois só Ele tem poder para cumprir o que Ele diz. Mas em Jesus Ele cumpriu todas as suas promessas. Deus vê a aflição e busca o pecador contrito de coração. Em Cristo Ele nos resgatou da nossa aflição. Deus fez sinais e milagres por seu nome para livrar o seu povo, e Cristo nos mostra operando milagres. Deus separa a sua igreja do mundo em santidade. Cristo separou a igreja como sua noiva e a santificou. Deus nos guia através da sua palavra e do seu Espírito. Em Cristo conduz a sua igreja. Deus que desce para se revelar a nós. Em Cristo, Deus se revelou. Deus que dá pão dos céus, corpo de Cristo, água da rocha, vida de Cristo, para saciar fome e sede das nossas almas, somente verdadeira bebida e verdadeiro alimento, Cristo. Pela palavra, eles creram que Deus nos faz possuirmos a terra prometida, e nós sabemos que em Cristo vamos para os céus. Eles viram sombras,
Eles viram promessas de coisas que eles ainda não enxergavam totalmente. Nós vemos Cristo. Toda essa maturidade deles num culto veio de ler, veio de buscar, veio de conhecer, veio de ouvir, veio de compreender a palavra. A palavra deve ser o nosso centro também, irmãos. Não devemos nunca abandonar isso, porque pela palavra se revela Cristo. E fora dele não há arrependimento. Pela palavra se revela Cristo e fora dele não há adoração a Deus. Como conclusão, a doutrina aplicada, então, nesse contexto atual nosso. Nós também. Por Deus, nós somos o povo criado, povo escolhido, povo resgatado, povo guiado, povo estabelecido em cidadania celeste. Por nós mesmos, pecado, rebeldia, nós nos afastamos de Deus, trazendo ira e morte. Mas por Deus, a misericórdia, a graça nos alcançam em Cristo. É isso que nós cantamos. Buscou-me com ternura, achou-me na miséria, que é o meu lugar. E o que ele me segredou? Achei-te. De agora em diante, és meu. És meu. Pela cruz me atraiu, quebrantado pelo seu amor. Gentilmente me atraiu. Essa é a mensagem do Altíssimo. A misericórdia e a fidelidade nos alcançaram através de Cristo. 1 Timóteo 1:15 mostra essa mensagem. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essa é a palavra digna de fé, de aceitação. Esta é a palavra fiel. Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, inclusive eu, o pior deles. Pela morte de Cristo, pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus, pecadores salvos. Essa é a mensagem. Essa notícia completamente vem das Escrituras. Nós não inventamos aqui nessa igreja, nós não inventamos ao longo da história, mas nós cremos na revelação, nós cremos na palavra. A palavra é a fonte do nosso culto, do nosso cântico, das nossas orações. Nós cremos em Cristo, revelação de Deus. Essa é a mensagem dessa palavra, fiel e digna de ser aceitada. Jesus tomou nossa destruição em si. Jesus tomou a humilhação que nos pertence e se humilhou até a morte. Por isso Deus o exaltou. O que era digno de exaltação se humilhou em nosso lugar. Os que eram dignos de eterna humilhação foram exaltados em Cristo. Vocês foram exaltados em Cristo através da fé. Ao ouvir as palavras de Jesus, nós nos arrependemos e nos juntamos à sua humilhação. Você se junta às lágrimas, você se junta ao sofrimento, você se junta ao mundo onde terá aflições. Mas ao crer nas palavras de Jesus, nos unimos a Ele em exaltação. Fomos chamados à alegria e à festa, a viver a sua palavra em satisfação e felicidade. É isso a fé cristã. Se você amarga a fé cristã, você não entendeu essa mensagem. Se te é apenas sacrifício, você não entendeu a mensagem completa. Se você faz isso com dor e remorso e apenas culpa e medo, você não entendeu essa palavra. Nós somos chamados a viver a sua palavra em satisfação. Nós cantamos, satisfação é ter a Cristo. Não há maior prazer já visto. Eu sou de Jesus e eu sinto satisfação sem
fim, paz real, alegria no coração, é isso a palavra. Eles habitaram felizes em cabanas como estrangeiros no mundo. Nós habitamos aqui pela fé como cidadãos dos céus, em prazer de adoração. Tudo isso prevalecendo na sua revelação, prosseguindo com fé na sua palavra, perseverando nas Escrituras. Com os olhos na palavra, precisamos ver Deus. Com os olhos na palavra, precisamos ver a nós mesmos. Aplique isso no seu coração. Ouvir de Deus precisa nos levar à adoração verdadeira. Você tem adorado? Você tem adorado? Como a palavra de Deus tem sido a janela dos céus para você? Você só canta ou você adora ao cantar? Você só ouve e está ouvindo ou está adorando ao ouvir? Você só ora ou você adora ao orar? Você só adora se isso vem da palavra. Você só adora se isso vem da palavra. Você lê a palavra de Deus por Deus? Você lê a palavra por Deus? Ainda precisamos aplicar que ouvir de nós precisa nos levar à contrição verdadeira. Você tem confessado como a palavra de Deus tem sido o espelho da alma para você? Você reflete sobre os seus pecados? Você os confessa arrependido? Ou você ignora e esconde? Você se entristece e os lança em Cristo? Você só confessa se isso vem da palavra. Você lê a palavra contra você? Você lê a palavra contra você? Que nós olhemos com os olhos da fé o verdadeiro Deus. E a nossa postura seja aquela que a palavra de Deus nos revela a termos: adoração alegre em Deus e contrição pelos pecados em nós. Vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso Deus, Tu és um Deus tremendo acima de todos os deuses, acima de toda criatura, acima dos ídolos que nós inventamos. Ó Deus, Tu és acima de toda a criação, Tu criastes todas as coisas, sustentaste com forte poder e escolhestes um povo que foi remido por Ti, separado por Ti, guiado por Ti, garantido em santidade por Ti, sustentado por Ti. Tudo isso fizeste em Cristo. Estamos em Cristo. E, ó Deus, olhando para nós não merecemos, nós somos débeis, nós somos pecadores, mas olhamos para Cristo, vemos marcas de pregos. Ó Deus, é Ele quem levou os pregos nas mãos, é Ele quem suportou o peso do meu pecado, é Ele quem suportou o peso do nosso pecado. Ó Deus, e através disso somos salvos, é através deste sangue derramado. Não fomos nós, foi Cristo. Não foi nosso mérito, foi de Jesus. O louvemos por isso e que seja esse o motivo da nossa contrição e exaltação, que Cristo seja o motivo da nossa adoração e do nosso culto, que Cristo seja o fundamento visto e revelado na Tua palavra e que ela seja o desejo ardente dos nossos corações. Fundamenta-nos na Tua palavra, pois ela não passará. Ó Deus, o louvamos e exaltamos por Tua palavra, pois ela revela Cristo e é em nome dEle que oramos. Amém.